Salve, salve pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso. E hoje eu estava aqui gravando uma videoaula aqui para a escola e eu tive um insight no momento em que eu estava trazendo a narrativa da aula. E eu achei importante gravar esse vídeo e compartilhar aqui com vocês para que todos nós aqui tenhamos uma noção, pelo menos, do significado e da importância do feedback. A gente tem aqui, você sabe, o nosso grupo de suporte, onde os professores te dão um retorno a respeito do que você está fazendo, né? Te orientam se está bom, se está ruim, o que precisa ajustar. E isso é um feedback. Ok, só que vamos nos aprofundar um pouco mais na compreensão e na complexidade, e não só na complexidade, mas também na eficácia do feedback no nosso aprendizado, a função do feedback no processo de aprendizagem. A gente pensa muitas vezes que o feedback se baseia apenas nesse retorno que alguém nos dá e que de alguma maneira modula, regula, orienta o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso posicionamento, né? Então, por exemplo, se eu estou sentado aqui, eu estou muito encurvado e alguém vem e está gravando ou tirando uma foto minha e fala, ó, endireita um pouco mais o corpo, isso é um feedback, ou seja, está me trazendo a consciência de que eu preciso corrigir algo em mim. Entende? Então, guarda essa compreensão. Está me trazendo a consciência da necessidade de correção ou autocorreção. Não está me corrigindo, mas está me trazendo a consciência da necessidade de correção. É muito importante diferenciar uma coisa da outra, porque senão a gente vai ouvir as outras pessoas dizendo como se fosse um julgamento. Sabe? Como se fosse uma correção. Ah, a pessoa está me corrigindo e aí eu me sinto desconfortável porque a pessoa me corrigiu. Só que quando eu tenho a noção de que isso é um feedback, ou seja, é uma informação importante para minha própria autocorreção, isso muda totalmente a minha perspectiva ou a minha percepção acerca do que me falam. É como eu chegar diante de um espelho. Eu olho no espelho e eu percebo que tem alguma coisa que não tá legal em mim. Sei lá, eu visto uma camisa e a hora que eu visto a camisa eu quero ver como ela ficou no espelho. O espelho ele não tá me corrigindo quando tem alguma coisa errada com a roupa que eu coloquei, ou eu olho e eu me sinto desconfortável, eu falo, isso aqui não tá legal, essa gola tá muito torta, sei lá, eu tô com a correntinha e a correntinha tá assim, ó, e eu não tô vendo. Entende? E aí eu chego na frente do espelho, a hora que eu olho para o espelho eu vejo que está assim. O espelho ele não está me corrigindo, o espelho ele está me dando um feedback. O feedback é uma informação que me traz a consciência da necessidade de corrigir. Compreende? Só que o feedback ele não vem só de fora. Não é só algo externo, não é algo fornecido por uma informação que está fora de mim. Eu tenho sempre que buscar essa informação para fora de mim. Alguém tem que me dizer, o espelho tem que me mostrar, a agenda tem que me avisar, um lembrete tem que tocar, até um lembrete é um feedback, entende? Você coloca o seu relógio para despertar em determinada hora para te lembrar de tomar o remédio. Isso é um feedback. Ele está trazendo uma informação que te traz a consciência da necessidade de tomar o remédio. Entende? Você precisa guardar isso que eu estou dizendo. Só que eu quero ir um pouco mais além. Porque a partir do momento que você começa a se apossar dessa consciência de autocorreção, o seu olhar começa também a buscar naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, naquilo que sua mão toca, naquilo que você consegue ter contato com o mundo exterior, você começa a fazer desse contato uma informação
de autocorreção. Uma informação que te conscientiza. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Digamos que você não sabe fazer desenhos realistas. Você está aqui, mas não sabe fazer desenhos realistas. Então, você começa a desenhar e você ainda não tem uma consciência tão formada pela complexidade que envolve o aperfeiçoamento do desenho realista. Às vezes eu trago algumas frases que são mais complexas de entender, às vezes você precisa refletir sobre o que eu estou dizendo para entender o contexto todo. Então eu estou desenhando, mas eu não tenho consciência da complexidade. O conhecimento que eu tenho ainda é muito superficial. Então, se o meu conhecimento é muito superficial, eu não consigo ter acesso a informações que me trazem a necessidade da autocorreção. Ou seja, a minha consciência está somente naquilo que é mais superficial. E aí o que acontece? Eu faço e pela minha falta de conhecimento, eu vou olhar e eu tô correndo o perigo de achar que aquilo ficou muito bom. E às vezes aquilo está muito distante de estar bom. Ou às vezes também eu posso me equivocar e achar que aquilo está muito ruim. Mas também porque eu não tenho conhecimento. Então eu posso errar para mais como eu posso errar para menos. Mas dificilmente eu vou ir no cerne, no centro, na questão em si. Então eu pego, olho e falo, aí vamos dizer que eu errei para menos. Eu acho que está muito ruim. Eu rasgo, desisto, falo que eu não vou fazer mais, não mostro para ninguém, acho que eu não levo jeito para aquilo. Aí eu estou errando para menos, tá? Ou seja, a falta de conhecimento me faz errar para menos. E a falta de conhecimento também me faz errar para mais. É onde eu olho e falo, nossa, isso aqui ficou muito bom, cara. Mandei bem demais nisso aqui. Quer saber? Já vou postar nas redes sociais e vou mostrar em todo lugar que eu tô mandando bem demais no desenho. Tá errando para mais. Falta de conhecimento faz a gente superestimar as nossas habilidades. Falta de conhecimento faz também a gente subestimar as nossas habilidades. E aí eu pego e posto. E aí tem 3 pessoas que comentam, ou 2, ou 1. E às vezes é aquele amigo, aquela amiga, é a mãe, né? É alguém que sempre te dá uma moral. E aí você fica meio frustrado, você fala, poxa, achei que eu mandei tão bem, ninguém nem deu bola, ninguém nem comentou direito, teve poucas curtidas, entende? Aí você começa a achar que as poucas curtidas é uma informação que vai te dando um certo incômodo, sabe? Esse incômodo é a consciência da necessidade de mudança. É a consciência da necessidade de correção. E aí passa uma semana, você olha, quase ninguém interagiu, ninguém correspondeu àquilo que você achava que estava fantástico. E aí você olha e fala, esse desenho aqui não tá tão bom, viu? Eu acho que eu vou mudar isso aqui e tal. A sua percepção começa a ser provocada pela falta de interação. Isso gera em você um incômodo e aí você começa a buscar caminhos para modificar. Ou, às vezes, isso nem acontece. Às vezes você nem posta nas suas redes sociais. O que acontece é que você olha, você guarda na gaveta, você acha que o desenho ficou muito bom, você guarda na gaveta e algum tempo depois você olha e vê algumas partes que começam a te incomodar. E aí eu te pergunto, o que aconteceu nessa uma semana que ninguém veio, criticou, ninguém veio e falou nada, ninguém apontou defeito, ninguém te conscientizou da necessidade de correção? O desenho ficou guardado na gaveta, mas uma semana depois você olha para o desenho e você fala, nossa, isso aqui ficou muito ruim,
preciso mudar isso aqui. Percebe? Há uma diferença aí e é sobre isso que eu quero aprofundar. O que aconteceu nessa uma semana que, sem até mesmo você ter mostrado o teu desenho para alguém, do nada você pega o desenho uma semana ou um mês depois ou 3 dias depois, você olha e alguma coisa te incomoda. É que houve uma alteração na tua percepção. A tua percepção era uma no momento em que você terminou o desenho e a sua percepção se tornou outra uma semana depois. Ah, mas como que ela se tornou outra? Se eu nem peguei o desenho para continuar. Só que você viveu experiências ao longo dessa semana. E ao longo dessa semana que você ficou sem pegar o desenho, às vezes você teve acesso a desenhos de outros artistas, às vezes você entrou na plataforma de curso e você viu a correção de um professor ali em relação ao desenho de outro aluno e ele apontou uma coisa que você não tinha parado para pensar. Às vezes você leu um livro que teve um texto com uma complexidade maior que fez você forçar o teu pensamento para conseguir entender, ou seja, você avançou uma camada a mais para compreender aquilo que estava sendo explicado. Talvez até mesmo você teve uma conversa com alguém e nessa conversa vocês entraram num assunto que exigiu um pouco mais de atenção da tua parte para que você conseguisse entender o contexto de todo aquele acontecimento. Talvez você assistiu um filme, uma série que exigiu de você, sabe quando você não entende um determinado momento do filme e você precisa voltar um pouquinho, entender de novo o diálogo, a fala, a cena, para que você consiga compreender o andamento, o desenrolar da trama. Sabe quando isso acontece? Isso está provocando a tua percepção. Isso está provocando o teu foco atencional. Talvez você tenha tido nesse período de uma semana a experiência de ter descansado mais, de ter trabalhado menos, de ter se estressado menos, e isso também alterou a sua atenção focal, sabe, a sua capacidade de observar determinado acontecimento. Ou seja, N variáveis podem ter interferido na sua vida ao longo de uma semana que provocou a alteração da tua percepção. E aí você olha para o teu desenho e você enxerga coisas que você não tinha enxergado. Ou uma outra situação. Talvez você não pegou mais aquele desenho, mas você praticou desenhar mais outras coisas. Você observou outras cenas, você tentou fazer desenhos que eram desafiadores para você. Então você começou a alimentar ou exercitar essa experiência. E quando você exercita a tua experiência no caminho da observação, da percepção, da indagação, do questionamento, essas experiências vão aguçando ainda mais a tua capacidade de percepção. E aí, todas essas coisas acabam sendo feedbacks. Só que não são feedbacks diretos. Não são pessoas vindo para você e dizendo que o teu desenho ficou bom ou ruim. Não são pessoas vindo e apontando para você lugares que você precisa corrigir. Não, são experiências que você vive, às quais você se expõe, que permite que a sua percepção se torne um pouco mais sensibilizada. E isso faz com que naquele momento que você abre a gaveta e pega o teu desenho, você enxergue coisas que você não estava enxergando antes. Então, quando eu falo de feedback, eu estou querendo dizer que quanto mais você se expor a situações que provoquem a tua percepção, que provoquem a tua atenção, que provoquem a tua capacidade de raciocínio, que provoquem a tua atenção de maneira que você consiga elaborar, sabe, ideias, você vai tornando a tua capacidade focal mais sofisticada. Você vai tornando a sua percepção mais sensível. Você passa
daquela pessoa que enxerga as coisas superficialmente, que vive mais no modo automático, que não presta muita atenção nas coisas, você passa daí para um estágio mais avançado, você passa para um estágio mais profundo, você passa para um estágio onde percebe a complexidade e a ligação entre as coisas, entre uma coisa e outra. E isso é fantástico, cara. Isso é fantástico, porque isso encurta o teu período de autocorreção. Vamos entender esse período de autocorreção. Eu diria, usando o exemplo que a gente vem dando aqui, demorou uma semana para você pegar o teu desenho e perceber. E no momento que você fez ele, você não estava percebendo erro nenhum. Nas próximas horas você continuou olhando para ele e achando legal. Ou seja, o feedback da imagem que você estava vendo estava correspondente ao nível da tua percepção. Entende? O nível da tua percepção estava aqui e ao olhar para a imagem, aquele contato visual, aquela informação visual da imagem estava suprindo a sua percepção, era equivalente à sua percepção. Só que uma semana depois, a sua percepção se tornou mais sofisticada, mais sensível por experiências às quais você se expôs, e então você olha para aquilo e aquela informação visual já não agrada tanto assim. Quando você exercita a prática do desenho, você vai encurtando, sabe, a distância entre a informação visual que te dá um feedback, que te dá a consciência da necessidade de correção e o momento que você está executando. Esse é o momento que você está executando. Aqui é a percepção que se torna consciente da necessidade de correção. Entende? É complexo isso. Há uma distância, tá? Há um delta entre uma e outra. Quanto mais você pratica, mais a tua percepção vai se aproximando, mais mas não uma percepção comum, mais essa percepção mais aguçada, ela vai se aproximando do momento da prática. Vai chegando um momento que horas depois você já percebe, sem ninguém te falar. Você olha para o teu desenho e você fala, peraí, isso aqui não é bem aqui. Você vai e corrige. Vai chegando então um momento que isso demora minutos. Você faz, olha, tá bom, você vai, toma uma água e volta. Minutos você olha, opa, isso aqui tá errado, deixa eu corrigir isso aqui. Ninguém te falou. Mas a tua percepção consegue entrar em contato com aquela informação visual, fazer uma leitura precisa rapidamente daquela informação, se tornar consciente da necessidade de correção e corrigir. Até que chega um momento que se torna quase imediato, fração de segundos, você faz e percebeu que errou. Você faz e percebeu que errou. Você corrige e ainda não ficou do jeito que você queria. Porque a percepção que te torna consciente está colada no ato do desenhar. Seja desenhar, seja tocar, seja cantar, seja esquiar, seja surfar, seja andar de skate. Não importa. Você vai encurtando o teu período de percepção para melhorar a sua habilidade. Quanto mais próximo for uma coisa da outra, mais rápida a sua habilidade vai se autocorrigindo e você vai aperfeiçoando aquilo que você faz. Só que para isso, você precisa se expor a experiências que desafiem não só a sua habilidade, mas a sua capacidade de tornar-se consciente da necessidade de se autocorrigir. É complexo. Se você não entendeu, volta o vídeo e ouve isso de novo. Porque é complexo. Mas isso é extremamente desafiador.
Isso é extremamente eficaz para o aperfeiçoamento da tua habilidade. Isso pode transformar aquilo que você faz em fração de segundo, simplesmente pelo fato de você parar de fazer no automático e deixar que a sua percepção seja despertada horas ou dias depois. Mas você traz a consciência da tua percepção para o momento da execução daquilo que você está realizando. E isso potencializa demais o teu aprendizado. Isso potencializa demais os teus resultados. Isso torna o teu processo uma constante relação entre habilidade e consciência de autocorreção. Isso é um feedback que a gente busca. Não só o que vem de fora, não só o que o espelho me mostra, não só o que o reflexo me torna consciente, mas é como se eu trouxesse uma consciência corporal, cognitiva, que tenha relação com a minha atividade motora, e isso vai me tornando autocorretivo, entende? Sem ser neurótico, sem ser relaxado, mas estando sempre consciente. Deixa o teu comentário, espero que você tenha curtido esse vídeo e logo a gente traz mais conteúdo aqui para você. Até mais.